Batuques e confetes. Oi, gente. Bom, estamos aqui em mais uma edição do Batuques e Confetes, né? E hoje a gente está com um axé diferente, né, Gabi? Um axé especial. É isso aí, Nath, com certeza, né? A gente está voltando mais uma semana para ter um bate-papo super legal, né, não, Nath? E quem a gente vai receber hoje? Com certeza. Hoje a gente está com o pessoal aqui da Escola Olodum Rio, né? O Anderson Vieira, que é professor e coordenador pedagógico da escola, e o Matheus Fonseca, nosso velho conhecido, né? Que eu perturbo ele toda semana lá no Sargento, e é professor lá da Escola Olodum também. E aí, meninos, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Certo, boa. Meninos, queria começar perguntando para vocês como é que foi o encontro de vocês com o Olodum? Com o Anderson começa, que o encontro dele foi antes. Eu tava numa viagem e eu recebi uma ligação da Ana Brits, que é a atual curadora, né, diretora da Escola Olodum Rio, e ela me ligou contando sobre o projeto que ela estava planejando, que ela estava escrevendo, que ela tinha falado com o pessoal da Bahia e tinha pensado em mim, aí falou sobre a gente montar a equipe dos professores, falou sobre como a gente poderia começar o trabalho, aquele brainstorm inicial, né? Isso no começo desse ano. E aí eu falei assim, pai, agora o que eu tô arrumando, gente? Aí eu encarei, eu falei assim, não, vamos em frente, eu topo. Né? E aí a primeira questão foi essa, né, da gente convocar os professores para estarem com a gente, né? Então foi nessa que o Matheus começou a integrar, né, o trabalho do Olodum, né? Então foi isso, né? Começou mesmo pelo convite da Ana para fazer esse projeto, e aí, como a gente precisava montar a equipe, veio o Matheus e os outros professores também, né? Matheus está como professor de percussão lá no projeto. Matheus, e contigo, como é que foi esse match? Então, eu acho que primeiro eu vou contextualizar um pouquinho de onde que eu e o Anderson a gente se conhece, né? Eu e o Anderson somos integrantes da Escola de Música da Rocinha, então a gente se conhece há muitos anos por conta da Escola de Música da Rocinha. Inclusive, eu já tive aula com o Matheus. Lá, ó. Verdade. Quando o Anderson era uma criança ainda, ele morava na Rocinha e aí ele fez aula comigo. Só a Gabi que não passou pela mão do Matheus. Oi? É verdade. Só a Gabi que não passou pela tua mão ainda. Vamos lá, Gabi, começar então, próximo mês. E aí o Anderson, eu estava dando aula em um outro projeto, aí o Anderson me ligou. Tá tudo bem? Tá preparado? Vou te soltar uma bomba, porque eu tô viajando. Quando eu voltar da viagem, a gente termina de conversar. Aí eu falei, fala aí. Aí ele, então, tem Olodum? Aí eu falei, tem Olodum. Então, vai abrir uma escola aqui no Rio. Eu vou ser o coordenador pedagógico e estou aqui para te convidar para ser o professor de percussão. A gente provavelmente vai começar em maio e depois, quando eu voltar de férias, a gente conversa para falar sobre o resto. Aí eu falei, Olodum. Joguei isso aí. Aí ele falou assim, o Olodum tá vindo para cá, vai abrir uma escola no Rio, né? E aí ele me falou que era a Ana, que eu também já conhecia em outro trabalho que a gente fez. E é isso, a gente vai começar em maio, então vai pensando aí para você convidar alguém para ir junto com você. Depois eu vou te falar quem são as outras pessoas, como é que vai ficar a escola. Mas quando eu voltar de viagem, acabar as férias, a gente conversa. Aí começou a fervilhar aqui a cabeça, a pirar, mas até que ele chegou de viagem, a gente conseguiu conversar um pouco melhor sobre o projeto e ter o nosso resultado aí. Eu até desconfio quem foi que você chamou. Acho que a gente vai... Quando o Anderson foi convidado para fazer esse trabalho, né, ele teve que pensar em pessoas e quando ele me convidou também, eu tive que pensar em uma pessoa para estar junto comigo. E a gente vai buscando nossos aliados, né? Primeiro você pensa em quem topa a loucura junto contigo. Não, foi nessa energia, né? Porque quando a ligação foi feita, né? Quando eu conheci o projeto,
era tudo muito distante, era muito tudo para combinar o que ia acontecer, como que vai acontecer. A gente pensava juntos para construir. Então, o Matheus ele já começou a acompanhar o nascimento da escola, ainda assim, saindo do papel de como a gente realmente vai fazer acontecer. Quantas turmas, não sei o que lá, quantas pessoas, onde, assim, começando ali um embrião, né? Então, assim, aí ele me perguntava as coisas quando? Eu falei, não sei quando também, entendeu? Pode ser hoje, pode ser depois. Mas vai chegar, vai chegar. Não sabemos a data, não sabemos o local, não sabemos como, mas vai acontecer. Só estamos juntos, é isso. Chama outro para se juntar com a gente. Mas aí foi, as coisas se encaminharam, né? Porque, de fato, né, tem um projeto escrito, então as coisas precisam acontecer. A gente foi encaminhando, né? Mas eu acho que a gente passou uns 2 meses aí, assim, tipo, tateando o escuro, né? Até a coisa realmente tomar corpo, né? E a gente realmente falou, opa, não, agora a gente realmente precisa se movimentar e fazer o trabalho acontecer. Mas a gente passou um bom tempo nessa... O que está acontecendo? O que é isso? Verdade. E a minha parceria, né? Eu entrei nesse mesmo ritmo aí. Vou convidar alguém que tope minha loucura, mas também alguém que tem a ver, né, com o trabalho, alguém que eu conheço há muito tempo, e eu chamei meu parceiraço de décadas, Pedro Ivo, para estar comigo aí. Esses dois. Pedro Ivo, que também esse ano aí, ano passado, né, entrou no Pimenta também para somar lá na nossa equipe. Então agora a gente está além. O Pedro Ivo, eu trabalho com o Pedro há 20 anos. Misericórdia. Desde 2000. Você está ganhando tua vaga no samba. As músicas juntos em 2005. Fizemos um projeto junto de, sei lá, 12, 14 anos. Nos separamos desse projeto, acabamos caindo num outro projeto também, em parceria. Eu saí do outro projeto, estava no Pimenta, o Pedro veio para o Pimenta, estávamos juntos de novo. Aí veio o Olodum, eu puxei o Olodum e encontrando. Isso é importante. Não, e eu também acho que é importante pontuar, né, e também aproveitar para falar um pouquinho mais de cada um. Tanto o Matheus e depois eu conheci o Pedro, né, recentemente, tanto os dois, eles têm a experiência de tocar em bloco, né, e de regimentar blocos, né, grupos grandes, e de dar aula em escola para grupos grandes. Então, quando eu pensei assim, gente, quem eu vou chamar? Não adianta ser somente um maravilhoso percussionista que aprende rápido. Ainda mais como a gente começou, né, sem saber quem eram as pessoas, quantas pessoas. Não poderia ser alguém que estava começando agora, ou que não tinha experiência em dar aula, ou não tinha experiência em tocar. Tinha que ser alguém que vinha, né, com tudo, né? E, claro, se eu precisava de uma pessoa para estar junto, a melhor pessoa para escolher alguém, né, de parceria é o professor que vai estar lá, né? No caso, o Matheus chamando o Pedro, né? E aí também conheci o trabalho do Pedro, né? É o trabalho daquele projeto na Tijuca, Matheus? Eu sempre esqueço o nome. Projeto... Antigamente, esse projeto veio do projeto Team Música. Aí, depois desse projeto Team Música, o Pedro era da bateria da Team. Aí, depois a gente se encaminhou para um outro direcionamento, que era uma bateria de escola de samba para crianças surdas. Aí, esse projeto era lá no Pilar Velasquez, uma escola no Grajaú. Depois voltou para o Centro da Música Carioca, na Tijuca. Aí, chama Bateria do Instituto Team agora. Mas é um projeto que veio do projeto onde eu e o Pedro começamos há 20 anos atrás. E Anderson, como é que foi? Você já contou um pouquinho como é que foi chamar os professores e tal, mas como é que foi começar a botar esse projeto ali para funcionar, sair do campo das ideias e tornando ele real? Olha, desafiador em muitos pontos, assim. Eu acho que primeiro a gente lembrar que primeiro a gente está falando do Olodum. Por si só, eu acho que já é complexo de inúmeras formas, né? Hoje é muito mais do que um bloco, é muito mais do que uma escola, né? Tem uma holding, né? Com várias coisas acontecendo em várias frentes, né? Então, representar isso, ter essa responsabilidade já é desafiadora, né? E considerar que a gente está lidando aqui agora, né? Com 3 instituições. Então, a gente está a Escola do Rio, né, que é realizada pela Associação Riarte,
Olodum Bahia, e as nossas aulas acontecem no MUCAB, o Museu de História, da História e Cultura Afro-Brasileira, né? Então, assim, fazer essa conversa entre as 3 instituições, a gente está falando de conciliar horário, de conciliar agenda, conciliar espaço, né? Cada um com a sua necessidade, a sua especificidade. Então, assim, e estão no papel de coordenador, né? Então, eu estou ali sempre articulando. Então, sou eu que estou articulando com os professores, com o espaço, com a produção do museu. Não, porque tem essa pedagogia para seguir. Não, o que vocês estão fazendo? A gente vai montar aula assim? Como, né? E no primeiro momento foi isso. A gente viu isso tomando corpo para a gente, né? Juntar a galera da direção da Baía de Salvador, juntar a direção do museu, aí a nossa direção no evento para lançar, isso já por si só a gente conseguir, né? Porque a gente está falando de convidado como secretários, né? A gente está falando de pessoal que movimenta a cultura e a política do lugar, né? Então, é isso, assim. Algumas das relações que acontecem para isso tudo acontecer e essa máquina girar, para a gente ter a Escola Olodum acontecendo aí a todo vapor, né? Florescendo, reverenciando, né? A ancestralidade do Olodum, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Então, trazer pessoas, né, para a gente construir isso tem que ser gente que realmente dá conta, que está disposta, que a gente pode confiar e se juntar mesmo. Então, acho que é um pouquinho disso. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, mas eu falei. Não, e até assim, agora eu fugi da pauta, né? Agora aqui voltando para a pauta, mas tudo a ver com o que você falou. Que a gente, muitas vezes, quando pensa em Olodum, a gente pensa na dança, a gente pensa principalmente na música, mas o projeto da Escola Rio envolve mais do que isso, né? Tem as aulas de letramento racial, vai muito mais a fundo do que essa parte só musical, tanto na dança quanto no ensino de percussão em si. Isso é uma das características da pedagogia antirracista do Olodum, né? A gente está falando de uma das pioneiras no ensino antirracista, né? Através da arte, né? Da dança, né? Da percussão. Você se referiu à nossa formação de liderança afrodescendentes, né? Que representa, né, esse curso de letramento racial, né? Que compõe, na verdade, é composto por várias ações, né, que visa essa formação cidadã, consciente, pautada na ancestralidade, né, na cultura afro-brasileira, sobretudo, né? Então, e aí uma característica também na nossa escola é que o aluno que ele integra, seja qualquer curso artístico, né, seja dança, seja canto coral ou percussão, ele também participa da formação de liderança. Ou seja, qualquer aluno ou aluna nossa que está inscrita, está matriculada, ela participa dessa formação, né? Então, não é só o fazer musical ou dançar só pela arte, né? Envolve também essa consciência de si, né? Essa consciência de onde se ocupa determinados espaços nessa sociedade, né? Pautados no gênero, na cor, na religião, né? Sobretudo, na questão do Olodum, sobre a nossa história, né? Sobre a etnias, raças, né? E, então, é isso, assim. Então, a gente começa a realmente construir e tirar do papel, né, aquilo tudo que a gente vem reunindo, planejando. E é isso, a gente está aí com o nosso primeiro mês e meio de aula acontecendo, né, as coisas tomando forma, inclusive a formação, né, que começou recentemente. Então, é isso. Então, eu acredito que a escolha do MUCAB também não tenha sido por acaso, né? Não foi, com certeza não. Assim, e as coisas se conectam, né? Acho que os chamados, eles convocam, a gente se encontra, né? Porque a gente, quando... Inclusive, o Matheus já estava nessa, inclusive. O foco era a Pequena África, né? Pelo seu contexto, pela sua história, né? Acho que dispensa comentários, né? E a gente ia para um outro espaço, ali próximo, né? Só que o espaço não comportava, ia ter algumas questões de instalações... E aí começou, meu Deus, a gente vai para onde agora? O que vai acontecer? E aí o MUCAB, ele super recebeu a gente, né, de braços abertos, falou assim, venha para cá, nós vamos acolher vocês. Então foi onde começou essa parceria, né, entre as instituições. Então a gente começou pelo espaço, pelo território, e felizmente a gente encontrou o MUCAB, né, como assim, super ideal local, né, para a gente começar essa história de ancestralidade, com essa história da nossa cultura, né. Eu ia falar até para vocês, né, que semana passada, não, a outra, né, amiga? A gente teve lá no MUCAB para acompanhar a oficina
de bailados de porta-bandeira, da Esquel, né? Que é a primeira porta-bandeira da Portela, tudo. A gente viu a galera lá do Olodum, assim, a gente deu uma olhadinha, tudo assim. E eu acho que ali no Mucab ele é muito acolhedor. Toda vez que eu vou ali, sabe aquela coisa, não quero ir embora, quero ficar aqui mais um pouquinho, né? Então, acho que para quem... É um solo sagrado, assim. Eu acho, com certeza, assim, sabe? Eu acho que por isso... Mas aí eu queria te perguntar como é que foi a seleção dos alunos, né? Você falou mais dessa construção, tudo. Como é que foi selecionar esses alunos para fazer parte da escola? Outra loucura, assim. Acho que seria um momento assim que não há nada que a gente faça, né, Matheus? Que não tem emoção envolvendo o Olodum, museu, não tem nada que a gente não faça na emoção, sabe? Acho que eu vou ajudar nessa resposta. Bom, posso dizer que foi um caos. Foi um caos. Foram 2 etapas. A gente teve 2 momentos caóticos nessa seleção. Porque assim, a gente está falando de caótico porque a gente recebeu 300 inscrições em 2 dias. Uau! Então, assim, o fluxo de informação, de pessoas, quem vai para tal sala, não, para quem vai para tal dia, né? Então, assim, aquele fluxo muito grande em pouco tempo, né? Então, parte daí, né? Eu acho que o primeiro caos era a gente não ter ideia se alguém ia se inscrever. E, de repente... A primeira coisa é o seguinte, óbvio que a gente está falando do Olodum, né? O Olodum, a gente pode considerar certamente que é um dos maiores grupos de percussão do nosso país, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente, né? Como um grupo de percussão virtuosista que tem uma história, né? Então, o nome do Olodum tem muito peso. Só que a gente tem que pensar na cultura carioca, né? Que não engloba muitas das burocracias e necessidades que o projeto, né, trazia na sua história, né? De como que funciona lá em Salvador. Então, a gente ficou muito nessa dúvida. Não vai vir ninguém, como é que vai ser complicado, porque, enfim, pensamos 1000 coisas, 1000 possibilidades para startar com um número mínimo de alunos. Eis que a gente abre as vagas, as inscrições no site, e no dia seguinte você fala, temos 300 inscritos. Eram quantas vagas? Não, detalhe, desses 300 inscritos, por conta também do nome Olodum, trazer a percussão como seu ponto principal ali, artisticamente falando, do show Olodum, nós estávamos aqui, né, lançando essa escola sem saber mais ou menos qual ia ser o resultado. E, óbvio, também, né, as inscrições, a maior parte foi de percussão, e aí é onde entra o meu caos. Pegaram o caos e te deram, Matheus, assim, ó, para você. Mas eu organizei de entregar para ele, tá? Eu organizei. Chegou um caos organizado na mão do Matheus. Ele colocou até fogos atrás de mim aqui, eu não sei o que aconteceu. Acho que aqui não sei se aqui vai acontecer também. Mas foi um gesto que você fez. Tá. Não sei. E aí o Anderson falou, olha, temos, não sei, 280? Acho que depois aumentou. 220, uma coisa... 220 foi assim, para percussão. 230, sei lá, 200. Em 2 dias de audição, a gente tem que ouvir 220 pessoas. Aí eu falei, como assim? Como que a gente vai selecionar 80 vagas de 280? 80 vagas? Não, 40 e 40, né? 80 vagas no total, mas 2 turmas de 40. E como? Um monte de gente que eu nunca vi na vida. Como é que a gente... Anderson, vamos ter que fazer audição. Falei, ok. Como é que faz uma audição? Aí começamos a bolar como é que fazia. Eu e matutar com o Pedro. Como é que vai ser a audição? Como é que vai ser o protocolo ali do início? Que tipo de exercício a gente vai fazer na audição? Enfim, dá-lhe algumas semanas de audição até a gente conseguir fazer todos os inscritos que compareceram no dia da audição, para depois a gente começar a fazer a escola.
Ou seja, foram 2 momentos muito tensos. O primeiro, que a gente não achou que ia ser muito difícil captar aluno, e o segundo, Gente, que mas captou lá 302 que e a gente teve que se virar para de 300 virar um número de vagas possíveis, né? Agora, como é que foi a audição, que eu fiquei curiosa? A audição nós fizemos em 3 semanas, Anderson, de percussão. Não, 2. Foram 2. Eram 2 semanas, só que teriam 2 horários em cada semana, e desses 2 horários teriam 2 grupos em cada horário. Isso, a gente atendia... A gente fez 6 grupos, cada um com 1 hora, né? Foi isso. Então, a gente dividiu o grupo grande em 6 partes, né? E é aquilo, dinâmica de grupo, né? E assim, Matheus, etiqueta pro nome. Não, porque o nome de fulano é esse. Não, mas você se inscreveu 2 vezes. Não. Porque assim, a gente recebeu... Eu abri, assim, eu tinha inscrição de, assim... Minha inscrição não é válida. Meu nome, sem nome. Eu falei assim, mas gente, calma aí, peraí. Então, não é só... Até chegar esse número bonitinho que a gente tá falando para vocês, muita coisa foi limpa ainda, muita coisa foi filtrada, né? Então, é isso, né? E organizar a gente, né? A gente tá falando de ser humano, né? As pessoas são complexas, né? Imprevisíveis. Então, você organiza uma coisa, espera uma coisa, e aí quando chega no momento, aparece outra, e é isso, né? A humanidade. Sem contar nos desavisados, né? Que a gente tá falando da Escola Olodum Rio, e a pessoa que mora em outro estado se inscreve. Nossa! Então, até a gente... né, a gente reduziu o grupo, né? Realmente, não, esses aqui são nossos inscritos oficiais. Então, né? Porque é isso, né? O Olodum, ele carrega uma força muito grande, né? Sim. É uma representatividade enorme. Então, as pessoas se comovem, né? Quantas pessoas eu recebi emocionadas. Nossa, eu consegui me inscrever. Nossa, nem acreditei que eu me inscrevi, né? Então, porque tem essa força, né? Da escola de Salvador, né? O pessoal tem uma história, uma trajetória que comove as pessoas, como o Matheus bem disse, né? Internacionalmente. Então, assim, é sempre emocionante trabalhar, né, pelo Olodum, né? Sempre comove, sempre atravessa, né? Sempre movimenta. Então, eu acho que é isso, assim. Foi desafiador, essa é a palavra. Mas sempre repleto de muito aprendizado. E falando dessa emoção que vocês falaram da galera, né? Lá, como é que é o intercâmbio de vocês com o pessoal do Olodum lá da Bahia? Atualmente, para a gente poder, né, lecionar, né, ter ali, a gente precisou aprender esse conteúdo, né? Que a gente está falando do mundo da percussão, apesar de de ter ali coisas similares, né? O ritmo do Olodum, que é o samba reggae, é um ritmo que não está na nossa cultura carioca, né? Não está aqui no Rio de Janeiro se ouvindo o samba reggae com tanta frequência. Então, muito menos explorar as nuances que tem dentro do ritmo, os ritmos que vêm de dentro do samba reggae, que ainda permanece, mas tem uma outra roupagem. Então, tudo isso para a gente poder passar para os alunos, né? Todos os professores da Escola Olodum Rio tiveram que passar por um período, né, de aprendizagem com a Escola Olodum de Salvador, né? Tem o grupo Olodum, né? E tem a Escola Olodum de Salvador. A escola é o lugar onde dá a oficina, o curso, as aulas, parecidas, né? Mesmo formato que a gente tem aqui, né? Formação de lideranças, enfim, percussão, dança. Isso acontece na Escola Olodum de Salvador, né? Não somente no grupo. Então, os mestres da Escola Olodum de Salvador vieram para cá, para o Rio, para fazer uma semana de intensivaço com a gente. Lançaram ali 1 bilhão de informações, que eu estou até hoje puxando as fitas cassete aqui para poder recapitular, né? E certamente é uma aprendizagem que vai vir aí durante muito tempo, né? Que a gente não está falando de um grupo que começou há 1 ano atrás. A gente está falando do Olodum, que tem uma história de anos, que tem uma vivência, sabe, gigantesca, de muitas experiências, tanto dando aula, né, da Escola Olodum, quanto experiências no mundo afora, fazendo shows, criando levadas, convenções, enfim. Então, é um mundo que a gente vai aprender no processo, né? A gente tem
um facilitador um pouco, né, da nossa vivência, né, da percussão, de pegar as coisas um pouco mais fácil, mas com certeza para ficar ali na carne a gente vai levar um tempo, né, um processo individual de cada um, porque é uma mudança de cultura, né? Então a gente leva um tempo mesmo. E foi nessa semana, né, de capacitação que a gente teve a presença do pessoal da Escola Olodum aqui no Rio, né? O pessoal da presidência, da direção, né? Então as pessoas vieram para cá e essa semana de capacitação, né, de aprendizagem, ela culminou no nosso lançamento. Então foi o momento que a gente falou, olha, falando com o pessoal, olha, começou. Hoje é o dia oficial, semana seguinte a gente já começa com aula, né? Então é isso, assim, a gente teve essa conexão muito grande, né? Foi uma semana intensa, né? De aula, de conhecer, de se apresentar, de entender como as coisas, de conversa, né? De planejamento, de reuniões, né? Então foi aquela semana intensa de troca, de conexão. E é isso, assim, a gente sempre se mantém conectado, né? Eu estou aguardando ainda a minha passagem para a Bahia, que eu sei que vai chegar esse momento. Inclusive, já falei para o pessoal da escola de lá, já estou conversando sobre isso. A gente vai, Matheus, me aguarde. Vamos. Tira o Matheus da gente perto do carnaval, pelo amor de Deus. Se defender de mim, já aconteceu. Então ele tem que, ó, ele vai, a gente libera ele de quinta a terça. A gente precisa viver a experiência no território, entendeu? Com certeza. Toda diferente. Aí você jogou muito baixo, não tenho o que contestar. Salvador é a segunda terra preferida, então não tem nenhum problema me chamar qualquer coisa para Salvador. Vamos precisar fazer um curso novo, Salvador. Manda passar. Não precisa de muito, não. Não precisa de muito. Me manda. Vamos precisar montar instrumento em Salvador. Me manda. Falou, Salvador, tô indo. Tem algum problema lá? Eu vou lá para ajudar a resolver. Não, e essa coisa que vocês falaram da cultura também, eu acho que deve se refletir um pouco até nos alunos, né? Porque assim, a gente aqui no Rio, a gente tem uma coisa percussiva muito forte, mas muito voltado para o samba, um pouco ali para o jongo, na serrinha. E vocês chegam com o samba reggae. Eu lembro, uma vez eu nunca tive nenhum contato direto com o Olodum, mas eu fiz uma oficina do Ilê uma vez com quem der aqui. E assim, eu cheguei lá, até quando eu toco caixa, né? Quando eu vi o tamanho da minha caixa e o tamanho da caixa deles, eu falei, meu Deus, é tudo muito diferente. Eu achei que eu fosse chegar já, a coisa é tudo muito diferente. Porque não é somente, o Matheus pode até falar melhor do que eu, mas não é somente o ritmo e a levada, é o instrumento, é a forma como as frases são construídas, né? Poderia até ser o mesmo gênero, mas as convenções são diferentes, né? Cada coisa representa alguma coisa, não está ali por acaso, né? Então, tem essas especificidades, né? Cada conteúdo musical, cada gênero, cada grupo tem a sua riqueza de detalhes, né? Então, isso que é bonito, né? De quando essas coisas, elas viajam, né? Elas atravessam fronteiras, literalmente, né? Então... É verdade. Tem umas curiosidades, né, boas de comentar, que como é algo cultural, né, como a gente está falando, até coisas muito básicas se modificam, né? Nomes dos instrumentos, nomes de acessórios, por exemplo, a gente chama o suporte do instrumento que a gente usa aqui de talabarte, aqui no Rio, né? E lá eles chamam de talabá. Talabá. E quando o mestre Geraldo, que é o mestre da Escola Olodum, veio aqui para fazer essa capacitação, a gente também teve que aprender a nomenclatura que eles utilizam, né? Que como é uma transferência de conhecimento, Salvador, Rio, né? A gente também precisa pontuar isso com os alunos, até porque, né, tenho fé nos orixás que a gente vai para Salvador, tocar todo mundo junto, e aí eu não vou deixar meus alunos da lá chamar de talabarte e os baianos falam, o que é isso? É o quê? Não existe isso aqui. Não posso. Então, o mestre passou para a gente os nomes corretos. Baqueta, outro nome que também é bem corriqueiro. A gente chama aqui no Rio, no Sudeste, acho que no modo geral, a baqueta de surdos, os maiores, de maceta.
né? Isso é muito comum a gente chamar. Lá esse nome não existe, maceta. É baqueta. É baqueta de surdo. Que os surdos também do Olodum não chamam surdos, né? Chama fundo, chama dobra de uma, dobra de duas, fundo 1, fundo 2. Né? O que a gente mais chama de caixa aqui, o Olodum usa tarol, né? Que é um pouquinho diferente, cordão em cima, ao invés da corda que fica em cima, né? Para fazer o chiado da caixa. Ao invés de ser em cima, o tarol usa embaixo e usa esteira, tipo de bateria. Ou seja, a gente teve que se adaptar, né? Tanto no aprendizado, né? De utilizar a nomenclatura correta, quanto no encaixe do instrumento no nosso corpo, que modifica também bastante, ao tipo de uso de baquetas, enfim. É uma cultura totalmente diferente. Então, os alunos também estão tendo esse choque, né? Durante as aulas também, às vezes, eu vou e falo o nome que usa aqui no Sudeste, e eu já conserto, baqueta, maceta não, é baqueta. Então, assim, é o processo que a gente também está junto, entendeu? Então, está sendo muito legal. Os alunos estão descobrindo um mundo totalmente novo. Isso é muito bom também, porque não adianta... teve muita gente que, nas audições, tocavam em vários blocos, né? A galera de Niterói veio em peso, impressionante. Veio uma galera pesada de Niterói para fazer aula. E todo mundo cheio de bagagem, né? Aí chega aqui, a gente fala, desmonta a bagagem. Vocês vão ter um choque de outra cultura. Então, esquece a maceta, esquece o talabarte, esquece o surdo de primeira, de segunda e de terceira. Vamos renomear isso tudo. Então, está sendo muito bom, porque está todo mundo aprendendo, está todo mundo com novidade para poder, né, se motivar. Então, está sendo... E vocês falaram do plano e vontade, eu confesso que eu tenho essa vontade também, mas vocês estão muito mais perto de ir para lá no carnaval, né? Mas aqui no Rio, tem algum plano? Não, com certeza, gente. Eu não passaria essa vergonha nem parcelando muito no crédito. Eu tô... Porque é o ir para a Bahia e a vergonha de tocar, né? A vergonha é a falta de qualidade. Mas vocês estão planejando alguma coisa para o Rio no carnaval, assim, ou para o pré-carnaval e tal? Alguma ação? Não, para o próximo carnaval ainda não, né? Acho que esse primeiro semestre, porque esse primeiro... A gente está funcionando como um outro projeto social que vem de incentivo de lei, de projeto de edital. Então, assim, essa primeira versão do projeto, vamos dizer assim, né, esse projeto piloto, né, ele é uma grande prova. Né? Então, assim, que trabalho vocês conseguem realmente garantir com esse projeto até o final do ano? Né? A partir daí, o que a gente consegue fazer? Claro, o bloco Olodum no Rio sempre é comentado, né? Quando a gente falou que o Olodum está chegando, a primeira coisa que eu sempre escutei, vai ter bloco, vai ter bloco, vai ter bloco. Né? Eu sempre sou a favor do bloco, né? Mas eu acredito que a gente permanecendo, a gente criando, né, e construindo essa escola, futuramente pode vir um bloco sim, né? Mas não para 2026. 2026 com certeza não. Mas depois... Não dá para ir para a Bahia mesmo, estão liberados. Não, é bom a gente também pontuar que, diferente dos outros blocos aqui do Rio, em que tem oficinas para esses blocos, né, como Pimenta, por exemplo, né, que eu e Nath estamos lá, a Escola Olodum Rio não é um bloco que tem oficina. A Escola Olodum Rio é um projeto social que viabiliza para aquelas pessoas dali do projeto vivenciar a experiência do samba reggae, da cultura Olodum, de trazer ali novos conhecimentos. Então, assim, não é um preparatório para uma apresentação, né? Sem contar que a gente, como o Anderson falou, a gente está nem no segundo mês ainda. Hoje, saí da escola e vim direto para cá, agora estou até de uniforme. Hoje foi a nossa 6ª aula, né? Ainda é embrionário esse momento aí da inicial das aulas. Né? Eu e o Pedro, quando fizemos a capacitação, nós tivemos ali um mar de coisas para a gente aprender. Né? Então, agora, para pessoas que
nem são músicos, né? Tipo, não fazem da música seu cotidiano do dia a dia, estão ali para experienciar também. Então, essas pessoas elas vão gradativamente, né? Chegando ali, conhecendo o instrumento. Tem gente que nunca tocou um instrumento na vida e está lá na escola pela primeira vez, né? Se dispondo a experimentar um instrumento, a aprender o beabá musical, né? Não sabe o que é um tempo, não sabe o que é um compasso, não sabe, né? Tá ali aprendendo, tá experienciando, tá vivenciando aquilo ali como a primeira experiência musical da vida, né? Então, a gente vai levar um tempo aí para construir uma unidade mais sólida para a gente chegar lá no carnaval e conseguir fazer um trabalho bacana. Mas, claro, que antes do carnaval, até chegar o carnaval, vai ter umas apresentações aí, vai ter show, vai ter algumas coisas. Então, Agora, deixa eu te perguntar um negócio quase que de cunho pessoal, Matheus. Você está colocando o passo? Claro! O passo, gente, não tem como. Ele é o meu... Quero braço. Até eu passei por ele, gente. Não tem como fugir, não. É a minha muleta, é o que me ajuda a dar essa unidade. Até porque a gente também tem muitas crianças, né? Uhum. Isso. A gente estava com o foco a partir de 8 anos, né? Então, tem muitas crianças, até de outros projetos que eu dou aula por fora. Então, a gente precisa ter uma didática que seja bem gradativa, né? Na mesma turma, tem crianças de 8 anos e tem adultos de 29 anos, na mesma turma. Então, 8 e 29 anos, crianças com experiências e crianças sem experiência, adultos com experiência e adultos sem experiência. Ou seja, é um mix ali dentro dos 40 da aula. Então, a gente precisa ter uma metodologia que vai agregar de forma em que eles não se sintam engolidos pela música, né? Vivenciar a música de forma natural, aprendendo os seus parâmetros musicais, né, gradativos, falar um pouco sobre ritmo. Daqui a pouco a gente fala como é que esse ritmo é escrito, depois a gente fala o que é tempo, depois a gente vai deixando mais complexo esse nosso aprendizado, até que a gente vai chegar em uma unidade em que todos os alunos ali estejam dialogando musicalmente, né? Mais ou menos da mesma forma, até a gente chegar no momento onde a gente pode levar esse grupo para uma apresentação. Então, assim, o passo é a minha ferramenta preferida para musicalizar, principalmente ritmicamente falando. Então, eu uso na escola Olodum, eu uso na escola de música da Rocinha, eu uso nas minhas escolas regulares da rede privada que eu dou aula, eu dou nos meus outros projetos sociais, então vou levando o passo aí para todos os meus projetos, porque é uma ferramenta que dá certo, né? Então, eu não vou bater de frente com algo que eu sei que funciona para... porque... Na minha é muito interessante o passo, né? Desculpa, Matheus, mas só para não perder esse momento de complementar. O passo, sobretudo, é um método que traz o corpo em voga, né? E porque não é somente, né? Reforçando isso que a gente está colocando, não é somente o fazer musical. Tem toda, a gente falando do Olodum, tem toda uma pedagogia que envolve diversos aspectos que vão muito mais além da música, né? E o corpo é um deles, né? Então, quando a gente coloca o corpo em voga e é esse corpo que aprende fazendo, vivendo, experienciando, né, se movimentando com o ritmo, que é o que o passo, né, propõe de uma forma geral, né, mas isso pode ficar melhor. Mas é isso, assim, a gente coloca o corpo na cena, na música, na arte, na expressão artística, né? Então, a gente começando aí sempre para colaborar com essa pedagogia, né? Construir dentro dos moldes pedagógicos, né? e metodológicos que a Olodum traz para a gente, né? Eu perguntei isso porque eu tenho uma relação de amor e ódio com o passo, né? Eu amo a teoria,
quero fazer meu mestrado sobre o passo, mas quando chega na prática, eu empaco e não saio daquela folha do E há 2 anos. Mas pergunta se eu estudo também, como eu deveria, não, né? O que eu acho, assim, a gente tá falando, comentando o passo, que eu acho interessante é porque ele serve para qualquer ritmo musical, né? Ele não tem uma limitação, né? Então, não vejo uma infração, né? Tipo, a gente tá aprendendo samba reggae com passo, mas tá aprendendo samba reggae. É uma forma de aprender, né? De vivenciar, e é isso. Ele me salvou. Posso dizer que eu sou... Desculpa, Matheus. Posso dizer que eu sou uma alma, por mais que eu fique lá querendo matar aquela folha, eu posso dizer que eu sou uma alma salva pelo passo, porque eu tentei várias oficinas de percussão antes, várias coisas sem o passo e não ia. Depois do passo, vai devagar, mas tá indo. Eu acho que, como o Anderson falou, o corpo está presente, né? E eu acho que uma ferramenta em que dá a autonomia para você encontrar o seu erro é muito bom. Porque você não precisa esperar uma semana da próxima aula para você fazer algo e descobrir que está errado. Deixa aqui. Porque lá nas folhas do exercício, você ganha essa autonomia. Então, você tem os pilares, né, de um compasso musical, você tem os pilares que eles apresentam corporalmente aonde você precisa se esforçar mais. Então, a Nath falou da folha do E, que ela está lá, né? A folha do E, vários exercícios. Folha maldita! E que eles desbloqueiam na gente uma imensidão de possibilidades rítmicas. Ou seja, cada uma das etapas daquela folha, ela vai te dar a ferramenta para você, na prática, nos instrumentos, criar várias possibilidades rítmicas, de vários ritmos diferentes. Então, não é uma aula do passo no samba reggae, uma aula do passo no samba, uma aula do passo no... É uma aula do passo que vai dar para o seu corpo prático, tocante, vai te dar possibilidades de acordo com cada etapa que você está. Se você está na primeira folha do método, você vai se apropriar da certeza que você sabe encontrar os tempos musicais dentro de uma música. E você sabe fazer esses tempos musicais. Você sabe encontrar eles, porque o seu corpo te mostra onde estão esses tempos musicais. E aí, quando você passa para uma próxima etapa, a folha lá da Nath, do contratempo, onde ela está... Vergonha, eu estou há 3 anos no bloco e há 2 na folha do E. Você vai encontrar dentro dessa folha um mar de outras possibilidades. Então, você dentro dessas possibilidades, você vai encaixar qualquer um dos ritmos, né? Porque você já se apropriou daqueles pontos, ritmos em que aquela folha vai focar. A folha dos tempos foca em uma coisa, a folha do contratempo foca em uma outra parte do ensino rítmico, a folha da divisão em 4, que é a folha do I, vai focar em uma outra coisa. Ou seja, não importa qual é o ritmo, né? Ele está te dando a sua prática, ele está ampliando a sua prática rítmica. Então, vai encaixar para qualquer um dos ritmos. Por isso que eu uso para tudo quanto é lugar o passo. Não, e é isso. Esse ano que eu virei uma cracuda de carnaval, saí com a minha caixa aí num monte de bloco, eu às vezes estava lá, tipo, não tô conseguindo. Aí eu parava, respirava, tipo, não. Aí quando você bota no passo, você pode não estar tocando tudo que nem quem tá do teu lado, mas você entra no ritmo. Você sabe aonde você tá, né? Isso. Então, musicalmente, o que está acontecendo ali, se você tiver com dificuldade, vou me encontrar no passo, que eu sei aonde eu vou, o que eu vou tocar. Se eu não vou conseguir fazer a levada inteira, porque ela é complexa, porque ela tem coisas que, tecnicamente, eu ainda não estou dominando, porque eu não cheguei naquela fase da folha, né? Eu vou fazer o que o método já me entregou e eu já sei fazer. E ele vai encaixar perfeitamente no contexto em que a gente estiver trabalhando. Ou seja, deu ali a autonomia para você se encontrar ritmicamente em um contexto que já está acontecendo, para você saber utilizar dentro das suas ferramentas o que você pode encaixar ali naquele ritmo, o que eu consigo observar no ritmo que as outras pessoas estão tocando, elementos em que eu também já domino e consigo colocar ali. Ou seja, vai abrindo aí um leque de possibilidades para a gente. Eu reclamo, mas eu não vivo sem ele, é isso.
Não, se a gente está falando bastante assim da percussão, tudo, né? Que o Matheus está aqui também, tudo assim. Mas eu queria falar um pouquinho também das outras aulas, assim, né? Principalmente com o Anderson, assim. Como é que está, tipo assim, em relação às outras aulas também, assim? Aparentemente, vocês estão fazendo separados, né? Esses encontros que vão ter mais para frente vai ser esse momento de juntar o pessoal das outras turmas. Como é que está sendo isso? Sim, a formação de liderança também a gente tem usado como uma forma de integrar todos os alunos, né, num grande coletivo, né? Então, quando a gente faz uma ação de liderança, né, da formação de liderança, os alunos todos vêm juntos, né? O pessoal da dança afro, o pessoal do canto coral, o pessoal da percussão. Então, tem também esse caráter que vem para começar a delinear uma pedagogia social também, né? Então, isso é uma das pequenas coisas que a gente faz. A gente acha que o simples encontro é uma coisa simplória, mas ela não é, né? Ainda mais no momento que a gente vive, né? A presença, o conjunto, o coletivo, todo mundo fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e não tem esse momento para parar, né? Dentro da... Não vou nem falar como é a prática integrativa com o corpo em relação à dança afro, né? Que eu acho que por si só se traduz, né? Mas o nosso professor também, ele tem um olhar cuidadoso, né, com esses atravessamentos do corpo, que também não é só o movimento, não é só, coloquei minha mão aqui, não é sobre isso, né? A arte não é sobre acertar ou ter que fazer uma coisa correta. Então, entender isso com o corpo demanda, né, empenho, engajamento, né? E quanto coral, eu sempre tento também trazer esse corpo que canta, né? Porque voz é corpo, né? Não tem como a gente falar assim que são duas coisas diferentes, não é uma produção do nosso corpo também. E é um corpo que não é só o corpo técnico, biológico, é um corpo que sente, é um corpo que se afeta, é um corpo que é atravessado pelo social, né? Quem somos nós, né? Aquele grande provérbio africano, né? Eu sou porque nós somos, né? Mas quem é esse conjunto, né? Como a gente se afeta, como a gente se relaciona. Então, as outras aulas, elas também têm esse perfil de sempre trazer essa prática integrativa do coletivo, do coro, da transformação social, né? Do coro, não, do corpo, quer dizer. Então, é isso, assim. E é um grande momento, assim, para descobertas, né? Para revelar potências, né? Porque a gente está adaptando uma pedagogia, mas aqui a gente tem um outro território, a gente tem outras pessoas, a gente tem outros corpos que habitam aqui. Então, como que isso tudo realmente vai se concretizar, né? Então, mas sempre nessa prerrogativa de trazer o corpo para a presença, né? Eu sou presente porque eu me sinto assim, porque eu ajo assim, eu posso fazer isso assim, e no final eu posso me expressar dessa forma com todas essas possibilidades, né? Através da percussão, através da dança, do canto, né? A gente tem alunos que fazem 2 cursos ou 3, o que eu acho maravilhoso. Claro, cada um sabe o quanto pode disponibilizar de tempo para dar conta de tantas coisas. Mas você tem um corpo disponível para dançar expressivamente, para você viver o ritmo, cantar, sabe? Você recebe autonomia, foi a palavra que o Matheus usou, né? E é isso que eu falo que a arte traz, né? Ela traz autonomia de expressão, de pensamento, de colocação, e tudo isso passa por esse corpo, assim. Então, essas forças todas alinhadas à ancestralidade do Olodum, sabe? A gente fala como é representativo, né? E às vezes passa despercebida a grandiosidade disso tudo, porque é uma dimensão muito profunda, né? Do que é fazer arte, do que é fazer projeto social, do que é fazer música, né? Então, é isso, assim. Vocês viram que se deixar eu saio falando, né? E a cerveja acaba e eu não peço a outra. Mas é para falar mesmo, assim, a ideia mesmo é para falar mesmo, assim. E eu acho muito legal isso, né, sobre essa consciência, né, da gente, né, e dos alunos se permitirem isso, né, conhecer e reconhecer as potências, né, porque tem gente Exato. que já sabe que tem uma potência e tem gente que vai descobrir essa potência, né? Exato, porque eu, além de coordenador, sou professor de canto coral, né? Então eu sempre trago para a prática uma voz que ela contemple o que é o seu corpo, né? Cada um tem um organismo, cada um tem um formato de coisas diferentes. Então não tem como impor, você vai cantar dessa forma, não tem como. Eu preciso ouvir o que aquele corpo tá cantando para mim, né? Então quando você chega consciente desse corpo, tá confortável, sai. Então é isso, sabe? Trazendo esse pouquinho também,
né, essa bagagem, né, assim como o Matheus traz a bagagem dele, trazendo a minha experiência, a minha visão sobre fazer música vocal, né, no caso da minha especificidade, né, de como isso vai abraçar o Olodum e como a gente vai criar conexões e fazer isso florescer, né, fazer essa pedagogia florescer aqui também, sem perder sua essência, mas também abraçando as adaptações que são necessárias, né? É um outro território, são outras pessoas, né? Outras formas de aprender, cada um aprende de formas diversas, né? Então é isso, assim, de algumas coisas que eu penso mesmo como pedagogo também, como professor, né? Educador social, sobretudo, né? Gente, olha, esse papo tá muito bom, assim, eu tô super animada. Eu quero saber, a gente, para ir para o nosso finalzinho, eu quero saber, já tem algum cronograma, porque a gente tem que ir, amiga, a gente, vamos já arrumar essa agenda aí, entendeu? Porque Eu a gente vou já... falar eu só vou falar uma palavra, apenas um mês, novembro. Nada mais direi. Então tudo bem, então tudo bem. Mais nada. Bota aí a agenda, você que organiza a agenda, vários asteriscos em novembro. Pode deixar, pode deixar. Mas então, gente, já sabemos, novembro está aí, né? Já vou botar na agenda tudo. Mas eu queria deixar esse espaço final para vocês, assim, falarem, né, para o pessoal, assim, né, que está, né, na escola do Olodum Rio, né? Mandar um recado para essa galera mesmo e para convidar todo mundo, né? Tipo assim, nesse evento que ainda não sabemos quando, mas sabemos o mês, tudo. Então fiquem à vontade, assim. E a gente adorou conhecer mais sobre o projeto, tudo, e com certeza estaremos em novembro juntos. Com certeza. Vou encerrar primeiro e depois o Anderson encerra o grande final. Então, um ponto importante também para a gente pontuar é que esse projeto acolhe pessoas maravilhosas, pessoas brilhantes de energia. Então, tá lindo. Nada impede que o Batuques e Confetes vai lá fazer uma visitinha antes, para fazer os registros. Isso. Certo? Adoramos visitas. Então, já que perturba, hein? nossos amados alunos, vou fazer também aqui um agradecimento e um carinho especial para as crianças desse projeto, que estão abrilhantando esse projeto. Também já deixo aqui o nome de um dos projetos parceiros do nosso projeto, que é o projeto Ajude a Ajudar, um projeto incrível que acontece ali na Gamboa. E as crianças de lá que faziam aula comigo lá, elas também estão na Escola Olodum Rio fazendo aula de percussão. Então, gostaria de dizer para essa galerinha e para todos os alunos de percussão, para eles irem em frente, porque tem muita surpresa boa para acontecer. O universo da música traz para a gente muita alegria, muita vivência boa, muita experiência, muita conexão com pessoas que a gente leva para a vida inteira, né? Temos aqui eu e o Anderson como provas vivas, o que eu trouxe da minha vida lá com Pedro Ivo, de 20 anos atrás. Ou seja, a música traz para a gente conexões para a vida inteira, e eu tenho total certeza que essas duas turmas de percussão estarão ali, ó, juntinhas, unidas, nessa nossa caminhada aí, que os orixás permitam que seja muito longa, de muito axé. É isso. E acho que é isso, né? Primeiro agradecer o convite, né? Foi assim um tempo maravilhoso estar com vocês, né? Matheus, né, que fez o intermédio também. Eu acho que é isso, assim. Eu tô super junto com o Matheus, né, na fala dele, né? E agora acho que é isso, né? A gente está começando a escrever uma história, a gente está começando a dançar, a tocar, a cantar uma história, né, que já começou há muito tempo atrás, né, com outras pessoas, né, que já tem a sua força, né, ancestral, né, e que a gente abraça com muita honra, muita responsabilidade, né, com muita alegria, né, de ter essa confiança, né, na gente, né, de confiar nessa responsabilidade que é enorme. Então é isso, assim, e foi o que o Matheus falou, né, tem uma galera chegando com energia, e é isso, assim, a gente vê pessoas chegando dispostas, enérgicas, elas chegam com vontades, com ardor, sabe? E aí você começa a criar aquilo tudo, uma coisa puxa a outra. Então eu acho que é isso, é a prosperidade, é a troca, é a conexão,
é revelar potências, é formar cidadãos, né? Então, acho que é isso. É um início de uma bela história e a gente certamente vai crescer muito mais. É isso. Muito obrigado. Com certeza. Meninos, a gente amou o papo e, ó, pode contar. Eu com certeza vou aparecer lá antes de novembro. Matheus, pode me perturbar às quartas-feiras. E leva o Gabi comigo também. A gente amou o papo. Semana que vem não, gente. Daqui a 15 dias, eu ainda não me acostumei com esse time novo do programa. Estamos de volta com mais um episódio do Batuques e Confetes, né, Gabi? Com certeza, gente. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Ó, pode deixar que a gente vai começar a bater cartão. A galera libera o passe pra gente, a gente vai chegar e vai ficar, entendeu? Então, tô avisando para vocês que a gente vai ser super legal tudo. E, gente, galera, daqui a 15 dias nós estaremos de volta com outro bate-papo do Batuques e Confetes. Segue a gente em todas as redes sociais e a gente se vê daqui a 15 dias, que até enrolou aqui. Beijo, gente! Tchau.